Bem. Vamos falar de esportes nesta segunda-feira. Para muita gente, meio de feriado, aqui a informação não para. Alô, Antônio Carmo, bom dia, boa semana. Muito obrigado, bom dia para você, Cláudio Nicolini, bom dia especialmente a todos os amigos que nos acompanham aqui no Bate-Papo. Vamos trabalhar, semana começando. Muito bom, Antônio Carmo, e vamos começar falando aí das informações da nossa região, porque tem muita notícia importante para quem nos acompanha. Uma das principais é que o São José, já eliminado do Campeonato Paulista, à espera da Copa Paulista, que começa no mês de junho, renovou com o técnico Jorge Castilho. Ele segue durante a temporada, vai para a Copa Paulista. Como é que você viu esse anúncio? E mais do que a presença dele, vai ter investimento, não vai ter? Vai ser um garimpeiro de sub-20? O que vai fazer o São José, Antônio Carmo? Não, sub-20 não, até porque o São José não tem um sub-20 ainda à altura. Eu acho interessante a presença e a renovação do contrato até o final do Campeonato Paulista da 2 do ano que vem, portanto dá mais um ano de contrato, vai dirigir o time na Copa Paulista e depois continua para dirigir o time no Campeonato Paulista da 2 do ano que vem. Isto é o que diz o contrato. Se vai continuar, depende da situação, das coisas todas que vão acontecer. Se o time for muito mal, fizer 6 jogos, perder 5, está demitido. Isso aí é a coisa mais comum que tem no futebol. Mas se garante aí num contrato de ambas as partes para ficar até o Paulista do ano que vem. Entendo que o Jorge Castilho, Nicolini, teve mais acertos do que erros nessa chegada ao São José. Terminou o campeonato mal, errando muito, e aí fica a favor dele o fato de que o elenco era extremamente reduzido e incompetente, então não dava para tirar leite de pedra, mas podia melhorar um pouco aí nessa reta final, e terminou também falando aí que a imprensa, os torcedores não entendem o que acontece. Não entende mesmo, porque ninguém vai acompanhar treino para saber quando ele tira um lateral e põe um ponta no lugar para fazer uma inversão total num jogo decisivo e nada dá certo. Pois bem. E não que a gente não queira acompanhar, eles que não deixam, né? Que o público saiba disso. Você vai saber que isso acontece, não é privilégio, entre aspas, aí de São José, mas tem sido assim nesse maldito futebol moderno aí, para todo mundo. Mas, inclusive, então é o seguinte, esse negócio de ficar trocando de técnico a cada 6 meses é a pior coisa que tem. Não há continuidade, não há sequência de programação, porque um técnico como o Jorge Castilho, pegando como exemplo, estava trabalhando muito tempo no futebol paranaense, ficou 3, 4 anos no Maringá. Fez ótimo trabalho, títulos, ascensões, e daí foi embora para Minas. Foi mal. Ficou um mês no Uberlândia e veio para São José. Pela primeira vez dirigindo um time no futebol paulista, né? Numa Série A2. Aí ele viu a dificuldade que é a Série A2 e pegou um elenco muito fraco, muito mal montado por outros, e não ele, no começo do campeonato. Tirou o time ali da zona do rebaixamento, classificou o time, ganhou o Clássico do Vale contra o principal rival fora de casa, ganhou bons jogos fora de casa, classificou com folga, mas começou bem a reta final do quadrangular, mas depois caiu e não conseguiu consertar. Mas agora ele já conhece a cidade, ele já sabe onde fica o Jardim Paulista, ele sabe onde é o Novo Horizonte, ele já sabe que tem 3 grandes shoppings na cidade, ele já conhece o itinerário de ônibus, se ele precisar pegar a linha 310 para descer na 211, né? Então ele já está mais acostumado com a cidade, sabedouro das coisas. Que tem uma turma que ele tem que mandar embora. Já foi um bonde essa semana aí, e vai, acho que quase todo mundo, acho que quase todo mundo. Isso é para começar o trabalho. Então, Nicolini, ele já está adaptado na cidade. Isso ele falou que gostou demais da cidade, do trabalho, de toda a estrutura. São José tem uma boa estrutura. E aí vem esse fato agora. Ele que vai montar o time para a Copa Paulista, e o que a diretoria da SAF lhe prometeu. Olha, pode buscar jogadores com potencial que nós vamos bancar. Por enquanto não tem um novo gerente de futebol no lugar do Cid Clay, que foi embora para o Atlético Paranaense. Ele vai fazer a dupla função? Vai luxemburgar, Antônio Carlos? Não sei. Na entrevista coletiva após a eliminação de São José, o dono da SAF, o Bruno Casarini, falou que viriam novidades essa semana, com provavelmente a chegada de um novo gestor aí. Mas não sei. E ele falou que estava trabalhando e até se adaptando ali a estar mais junto, né, do pessoal. Vamos ver se ele
continua assim ou se ele vai trazer. Mas o São José pretende entrar forte na Copa Paulista. Se for para entrar na Copa Paulista, Nicolino, com um time meia boca, pior do que esse que jogou o Campeonato Paulista, mantendo alguns jogadorzinhos aí, ruinzinhos demais, não compensa. Tem que entrar na Copa Paulista e falar assim, eu vou entrar para ser campeão. Se vai ser outra história, mas vende essa ideia. Estou entrando na Copa Paulista para brigar pelo título, é o que tem que ser feito. Copa Paulista é importante, dá o campeão, bom. Não, vai ter que remontar o time. Já, como você disse, já dispensou 4 ou 5 aí no fim de semana, e agora tem que dispensar mais uns 15 e refazer todo esse elenco para a Copa Paulista. Copa Paulista todo mundo investe menos, ganha-se menos, não tem muita verba da federação, mas não tem rebaixamento. Então você pode fazer alguns testes, mas não adianta entrar na Copa Paulista só para dizer que está jogando, não entra. Não entra, que vai dar vexame, é pior, quebra o estigma aí de quem é competitivo, que é o caso do São José, que tem sido competitivo desde que a SAF assumiu. Pode não estar dando resultado, mas que todo ano chega entre os 8 melhores do Paulista. Foi vice-campeão da Copa Paulista no ano, foi quarto colocado, quinto colocado no outro ano. Então mostra que está no patamar de cima, está brigando sempre ali por coisas grandes. Tem que ser assim. Eu penso que tem que dar, o Jorge Castilho, lógico, ele indicar jogadores com o referendo aí da diretoria e montar um time muito competitivo para a Copa Paulista, já sabendo que se ganhar a Copa Paulista tem Série D no ano que vem e é mais fácil você contratar jogadores para a Série A2 também. Resumindo tudo isso, eu achei válido a renovação de contrato sim do Jorge Castilho. Vai ser dada a ele a chance agora de mostrar que realmente tem a competência que ele mostrou lá no Maringá quando ficou durante um bom tempo. É isso, vamos acompanhar agora a sequência do trabalho do São José com o professor Jorge Castilho. O Jacareí Futebol Clube disse adeus à Série A4, Antônio Carmo. Foi jogar sábado no Anacleto Campanella e perdeu por 1-0 para o São Caetano. Precisava da vitória e com isso está fora da competição do mesmo jeito do ano passado. Não subiu, não caiu, permanece na Série A4. Vamos ver se vai disputar a Copa Paulista, já que os times da Série A4 podem disputar a Copa Paulista. As semifinais ficaram definidas da Série A4, ou São Carlense ou Inter de Bebedouro, ou Penapolense ou São Caetano ascendem à Série A3 do ano que vem, Antônio Carmo. São Caetano está me lembrando a Portuguesa Santista, aí está numa draga, só cair no ano a ano, e esse ano deu uma recuperada aí, está na briga, tem a vantagem de 2 empates no seu confronto decisivo da última rodada aí contra a Penapolense. Então vamos ver. E o Jacareí, Nicolás, fez a parte dele, mudou-se para Jacareí, o antigo Atlético Joseense, cativou a torcida, fez um bom campeonato, para agora nas quartas de final, e é seguir a vida. Não é um time assim que vai ter tantas aspirações de investimentos e tal, é para estar sempre numa Série A4, uma Série A3, quiçá numa Série A2 mais para frente aí, e jogar a Copa Paulista seria interessante, mas no ano passado não jogou, né? Parou no Campeonato Paulista e não jogou na sequência. Vamos ver, até porque a Copa Paulista o pessoal vai ter que resolver essa semana, né? A federação antecipou tudo, quinta-feira já tem reunião, já tem que ver quem vai, quem não vai, e a federação teimosamente vai começar o campeonato em meio à Copa do Mundo. Como você disse aquele dia, vão jogar Inglaterra e Alemanha. Não, mas tem Penapolense e Jacareí, vamos ver Penapolense e Jacareí. É muita cara de pau da federação também, né, Nicolino? Poderia esperar um pouquinho mais. É isso. Até porque tem calendário para esses times que jogam Copa Paulista, quem não disputa os demais campeonatos, geralmente é isso, teria calendário até novembro, meu querido Antônio Carmo. Mas paciência, um abraço ao professor Augusto Ambrogi, que fez ali um trabalho honesto, digno no Jacareí, mas não conseguiu o acesso, que é sempre o objetivo. Começou esse final de semana, Antônio Carmo, a Bezinha, tá? Ela começou esse final de semana, começou a Bezinha. São 4 grupos espalhados pelo interior de São Paulo, regionalizados. Lembrando que o Campeonato Paulista da segunda divisão é um campeonato sub-23, né? Então um campeonato aí quase que de aspirantes, né? Um juvenil mais gordo, enfim. E o Mantiqueira é o representante da RM Vale. O Mantiqueira de Guaratinguetá estreou jogando no velho Pedro Benedetti em Mauá e tomou a sonora goleada de 3-0 na estreia. No grupo tem ainda o glorioso IAC. Você conhece o IAC, ô Antônio Carmo? É o Itaquaquecetuba Atlético Clube, que isso, lá da região de Suzano. Antônio Carmo jogou Joguei muito lá.
É isso, o Lupe Suzano ia lá e sentava o rei, não era o Itaquá, era o outro, tinha outro nome lá, mas nós jogava lá. Agora futebol moderno, é IAC, E Itaquaquecetuba aqui, Atlético Clube. Que beleza. Ganhou da tem o Mauaense Barcelona, é, o por Barcelona, 1 a que não é 0. logicamente, Teve não é o Barcelona da Espanha, tá jogando aí e tal. Nem o Barcelona C, o nem D, nem Barcelona. H, né? Não, não, esse não. É Barcelona de São Paulo, Como, estreou lá no Nogueirão, em Mogi, e perdeu por 2 a 0. a, a Leila Pereira deu uma cutucada no Flamengo, dizendo que tem uns times aqui no Brasil que se acham o Real Madrid. Ela falou: o Real Madrid da Shopee. Então esse Barcelona também é da Shopee, joga contra o Real Madrid da Shopee. Ó, destaque no final de semana para a goleada da Santa Cruzense na estreia contra a Catanduvense, 6 a 0, meu Olha, querido placar de Antônio Carlos, lá em tênis. Santa Cruz do Rio Pardo. E também destaque para uma goleada fora de casa. O José Bonifácio estreou no campeonato contra o Tupã. Tupã de tanta É, história no interior também. é, Tomou 4 a 0 em casa, começou mal o Tupã. E o Zé Bonifácio tá de volta. Nesse grupo tem o América, viu, Antônio Carmo? muita gente, são 24 clubes, 4 grupos com 6, turno e retorno, classificam-se os 4 melhores de cada grupo e por aí vai, na busca de 4 vagas para a Série A4 do ano que vem. E o Mantiqueira sempre aí com o trabalho do Dado Oliveira, com muita dificuldade, né? Já começou mal, tomando 3 a 0 fora de casa, tem tempo ainda para se recuperar, vamos ver o que pode fazer. Então tem time novo, né, Nicolini? Tem o Paulínia, tem o Paulinense, que se enfrentaram ontem, o Paulínia ganhou do Paulinense no clássico de Paulínia por 2 a 0. Tem o É o time. clássico O Rio, pau-pau. Pau, é isso aí mesmo, é. O Rio Pretano, né? Que é o novo time de São José do Rio Preto, também está no campeonato, jogando a competição. Não sei se está jogando esse outro aí. O Rio Pretano jogou, estreou perdendo também, né? Jogou fora de casa, perdeu no Santa Fé. Foi o jogo de abertura do campeonato, sexta-feira. Santa Fé ganhou. Você falou do América, de tanta tradição na Série 1 do futebol de São Paulo. O Mojimirim voltou, depois de um tempo parado, voltou a jogar também a competição. O Catanduvense aquele antigo time, que hoje é o Catanduva, o time do padre, prefeito e tudo mais lá da cidade, né, que comanda tudo, e por aí vai para a gente ver aí. O Atlético de Mogi, pelo segundo ano, está fora do campeonato, não joga, o maior saco de pancadas da história do futebol, da Bezinha, não está jogando mais a competição, viu, Nicolino? É isso, meu querido Antônio Carmo. Vamos acompanhar a Bezinha que começou também. Olha, foi definido também, meu querido Antônio Carmo, o final da primeira fase do NBB, Novo Basquete Brasil. O São José terminou em Isso. 8º lugar na competição, um resultado bastante bacana, e vai pegar o nono. Nono quem que é? O Mogi, o vizinho Mogi. Mogi, de tanto jogo e tanta tradição. Então o São José pega o Mogi. Alô, torcedor do basquete! Primeiro jogo é quarta-feira já, depois do Depois feriado, da manhã. 7h30 da noite, ginásio Lineu de Moura, R$ 20 a entrada, ingressos começam a ser vendidos hoje, os primeiros 40% podem ser meia entrada com 1 quilo de alimento não perecível, né? Então tá aí, corra para garantir o seu ingresso, vai estar cheio, não tenho dúvida nenhuma, vai estar lotado o Lineu de Moura, depois sábado e segunda no Hugo Ramos, e se necessário, volta para mais 2 jogos em São José, porque é melhor de 5, Antônio Melhor Carlos. de 5, Começam os playoffs, melhor de 5 jogos, tem que ganhar 3. Eu pensei que era melhor de 3, já comentei erradamente aqui com você, melhor de 5. E aí o São José, como fez melhor campanha. O time perdeu na última rodada para o União Corinthians em Santa Cruz do Sul. Mas o Mogi perdeu de maneira absurda para o Osasco, já rebaixado em Mogi. O Osasco caiu junto com o Vasco da Gama. Foi mantido isso aí para o ano que vem, né? Os dois times rebaixados. E agora vamos começar aí com os jogos, Franca contra o Botafogo e por aí vai. E o São José pega o Mogi em 5 jogos, com chance de passar. Tá? Um confronto igual, afinal de contas, um foi o 8º, o outro foi o 9º. É perfeitamente possível passar pelo Mogi e se classificar entre os 8 melhores. É isso, meu querido Antônio Carmo. Vamos ficar de olho no NBB. Quarta-feira, o primeiro jogo no ginásio Lineu de Moura, ginásio da Vermelhinha. Antes da gente falar mais de futebol, a gente falou de basquete e não pode deixar de registrar aqui os sentimentos pela morte surpreendente na sexta-feira Pois é. do Oscar Schmidt, né?
Oscar Schmidt, o maior nome do basquete brasileiro de todos os tempos, um dos 5 maiores esportistas do Brasil, uma história fantástica, jogou em alto nível 20 anos, jogou 5 Olimpíadas, o maior pontuador olímpico da história, enfim, a gente escutou tanta história, tem tanta história que até eu não sabia, jogou aqui na região, jogou muito no tênis clube, jogou no ginásio do Trianon, adversário, né? Quando jogava pelo Sírio, quando jogava pelo Corinthians, enfim. Teve aí, jogou pelo Flamengo, começou no Palmeiras, e assim, o auge da carreira dele foi aquela vitória em Indianápolis, no Pan-Americano, contra os Estados Unidos, com atletas do NBA, aliás, ele não quis jogar o NBA, porque na época quem ia jogar nos Estados Unidos não podia defender a seleção, ele falou, então não vou defender a seleção brasileira. Deixou uma história, um legado, mão santa, um figuraça, meu querido Antônio Camo. Foi embora o Oscar Schmidt, apenas 68 anos, mas ele já tinha um câncer na cabeça há cerca de 15 anos, e aí no último ano complicou. Ele estava recuperado praticamente já, fez parte do Hall da Fama lá nos Estados Unidos. Nunca jogou na NBA, mas está lá no Hall da Fama da NBA, agradeceu demais. Um cara muito carismático, né, muito sensacional, e que era um brasileiro nato, né? Ele falou, não, se tiver que abrir mão da seleção brasileira para jogar na NBA, eu abro mão da NBA e jogo na seleção brasileira. E foi assim, e a conquista de 87 contra os Estados Unidos, ainda não era o timaço da NBA que chegou em 92 em Barcelona, mas já era um time extremamente forte. Os Estados Unidos nunca tinha perdido um jogo em casa, Nicolinha, para uma seleção de fora, e o Brasil, numa virada épica, ganhou de 120-115 aquele jogo, com o Oscar mostrando como é que se fazia a cesta de 3 pontos, que tinha sido introduzido no basquete mundial há pouco tempo, arrebentou, jogou demais, e foi o símbolo daquela conquista que deixou os americanos de boca aberta. Então foi espetacular, sem dúvida, junto com o Pelé, com Ayrton Senna, com Éder Joffre, um dos maiores esportistas, como você disse, da história do Brasil. Começou lá no Palmeiras, ele carioquinha, fazendo aquela ponte aérea, começou no Palmeiras, depois na seleção brasileira deu certo, aí cada um seguiu o seu caminho. Sírio, né? O carioquinha jogou em São José, ficou muito tempo em São José, jogando naquele timaço de Edivar Simões. Ele esteve com a seleção brasileira no Sul-Americano de 1982, no tênis clube, Brasil jogando contra a Argentina, contra o Uruguai, e o Oscar jogou pela seleção brasileira, né, contra a Argentina. No Sírio, com Cláudio Mortari, foi campeão mundial em 1979, logo depois saiu do Palmeiras, foi para o Sírio e seguiu a carreira na Itália. Na Itália ele arrebentou. Tem muita coisa, você pode ficar aqui, pode ficar 2 dias falando do Oscar, que realmente representou muito bem o povo brasileiro, o basquete brasileiro, o esporte brasileiro, e que, né, foi embora e não teve assim, a família preferiu a descrição, né, Nicolinha? Rapidamente já fizeram o enterro, o crematório aconteceu, não teve um velório, não teve um velório assim, com portas abertas, para que todo mundo pudesse, não, senão ia ser, realmente, até hoje, o pessoal estaria lá reverenciando o Oscar. Preferiu assim a família, cada um faz da sua maneira. Mas a gente vai perdendo aí, né, os grandes nomes, Pelé há 2 anos, Oscar agora, né, é uma pena, mas faz parte da vida aí que tem começo, meio e fim. E do time campeão do mundo do Sírio, perdemos o Cláudio Mortari há poucos meses, o Marquinhos e agora Marquinhos o Abdala, Oscar. Era Marquinhos e Oscar, era o ataque. O Oscar era ala, o Marquinhos era pivô. Depois chegou o Marcel, né, mais jovem, e que acertou o time também, né, jogando muita bola, outro grande nome da história do basquete do Brasil. É isso, ele foi cremado com a camisa 14 da seleção brasileira. Ele jogou a vida inteira com a 14. Camisa 14, você sabia que era ele, Antônio Carlos, que nem o 10 do Santos, era ele, viu? Zé Geraldo fala, né? Zé Geraldo está em São José ainda, moço de presidente prudente, e o Zé Geraldo era o 14 na seleção, o Oscar chegou e falou, a 14 é minha. O Zé Geraldo falou, o Oscar falou, tá certo, você é mais velho, pegou a 4. Um ano depois, o Zé Geraldo já deu a 14 para ele, pegou a 4, falou, vai, fica você com a 14, que você joga muita bola, pode utilizar a camisa 14 aí que você merece. São as histórias, fica aqui o registro falando do basquete e da morte do Oscar Schmidt.
Olha, antes da gente falar de Campeonato Brasileiro, só passar aqui no Paulista da Série A3, definidos os adversários de Taubaté e São José para o ano que vem. Antônio Carlos, no Campeonato Paulista da Série A2, com requintes de crueldade em Marília, nos pênaltis, depois de um 2-2 fantástico, Marília foi buscar e conseguiu a classificação, deixando o 15 de Jaú mais um ano na Série A3, desde que foi o grande clássico do interior do final de semana. A Santista administrou 1-1 contra o Rio Preto e também está de volta com o Serjão, São Sérgio também, viu, Antônio Carmo? Sérgio Cabeleiro, Sérgio Guedes, que domina, Sérgio Guedes Santista, né? A Portuguesa Santista é com ele. E o Marília também tem com o Ricardo Costa, que subiu lá. O Ricardo Costa também já sobe com o Marília, subiu da Bezinha para 3, agora sobe da 3 para 2, assim como ele fez com o São José, ele fez com o Marília. E o Marília passou, né, nas quartas de final, nos pênaltis e semifinal nos pênaltis, em casa, sofrendo mesmo. E o 15 já é uma pena que merecia estar de volta também, mas, né, ficou para aí. E o Rio Preto, né, Nicolino, ele fez 1-0 lá em Santos, estava ganhando a classificação, aliás, ia levando para os pênaltis, e aí logo depois teve um jogador expulso, aí ficou muito difícil, segundo tempo, tomou um gol de empate e não teve força para fazer o segundo. Então, Santista e Marília, que lideraram o campeonato praticamente de ponta a ponta, né, fizeram justiça agora nessa reta final, vão disputar o título, ver quem sai como campeão, e no ano que vem, como você disse, voltam para a Série A2. A Santista com um ano só, caiu ano passado, já volta esse ano. O Marília já estava aí uns 4, 5 anos, né, disputando a Série A3. É isso, volta para a Série A2, meu querido Antônio Carmo. Primeiro jogo em Marília, segundo jogo em Eurico Murcio, em Santos, que aliás estava lotado esse final de semana, cheio de jogador velho, de todo mundo lá, coisa de louco, tá todo mundo lá, e a galera foi assistiu a Santista cedo e foi ver o Santos à tarde. De manhã deu certo, à tarde foi uma vergonha, meu querido Antônio Carmo, mas já já a gente fala isso, porque antes eu vou mandar um abraço para o Maia, que está sempre com a gente, e lembra que lá em Santa Cruz do Rio Pardo, a turma chama de Esportiva Santa Cruzense. Esportiva de Santa Cruz. É Esportiva Santa Cruzense. Um abraço, Maia. Um abraço para o Caio Marinho, do outro lado do oceano, sempre com a gente, acompanhando também ao vídeo. Obrigado pelo carinho. É um homem internacional. Estamos esperando chocolate, meu querido Antônio Carmo. Para a gente falar de campeonato brasileiro. Vamos lá, primeiro passando pela Série A, Antônio Carmo. Tivemos aí mais uma rodada da Série A. A Série A está ainda descompassada, tem times com jogos a menos, né? A gente teve algumas paralisações aí, e tem times aí com 11 e tem times com 12. Mas vamos lá, essa foi mais uma rodada completa nesse final de semana, a 12ª. No sábado, o Vasco ganhou do São Paulo 2-1, se recuperou. O Botafogo mostrou força contra a Chapecoense, 4-1. Vitória e Corinthians, 0-0, nota do jogo 0. Dizem que o mundo perdeu 2 horas sábado à noite nesse jogo, foi tenebroso. Teve uma finalização em gol no jogo todo. Uma, que foi do Vitória aos 49 do segundo tempo. Esse jogo ninguém merecia ponto, viu, Nicolé? É menos um ponto para cada um, cai um ponto no campeonato. Em vez de subir um ponto, tira um ponto para cada um. Ainda no sábado, o Cruzeiro ganhou do Grêmio 2-0. O Cruzeiro vai se acertando, meu querido Antônio Carmo, depois de um começo muito ruim, troca de técnico, começa a se acertar, já está fora da zona do rebaixamento. Ontem, o Mirassol, aleluia, ganhou uma do Internacional, que também é uma draga desgraçada. Eu falei aqui quando eu vi Santos Internacional, que o Internacional era ruim pra chuchu, e ganhou do Santos na Vila. Aliás, todo mundo ganha. E o Mirassol ganhou do Inter lá, 2-1. Na Vila, o Fluminense ganhou de 3-2 de virada. O Santos esteve 2 vezes na frente e tomou gol de casado solteiro, e o Brasão de novo entregou. O Brasão precisa sair do time, tá muito mal tecnicamente, no momento ruim, parece inseguro, tomou um gol, um piruzaço, bola na mão dele, ele botou para dentro o 3º gol do Fluminense. O Coritiba ganhou do Galo, 2-0. Esse Galo mineiro também, Padre Quevedo já dizia que é uma vergonha, na mentira. O Palmeiras fez com a conta do Chaco Atlético Paranaense, 1-0, ganhou o primeiro tempo muito bom, depois teve um jogador expulso e se segurou. O Red Bull
meteu 4-2 no Remo com 3 do Pita. Esse Pita tá fedendo a gol no campeonato. Isidro Pita, centroavantão cabeludo, faz gol para Chuchu, meteu mais 3, Antônio Carmo no Red Bull, fez 4-2, está na parte de cima da tabela. E o Flamengo passeou contra o Bahia, 2-0, podia ser 3, 4, 5, jogou muito mais, engoliu o Bahia, que é um baita time. O Flamengo tá acertadinho, começa a rodar o time, mudou 4-5 no meio de semana, ganhou, pega agora, ganha, volta todo mundo, vai jogar a Copa do Brasil, começa a rodar o time, sem essa história de tirar os 11 por 11. Vai bem lá o português, hein, Antônio Carmo? Tá bem, depois daquele tropeço lá de 3-0 contra o Red Bull de Bragança Paulista, deram uma chacoalhada e o time voltou a melhorar. É o melhor elenco do futebol do Brasil, inquestionavelmente. Nicolini, você falou em Botafogo, é do Chapecoense, 4-1 em Chapecó, sábado, né? Amanhã começa a Copa do Brasil, com essa fase entrando todos os times. Quem joga no Engenhão, Newton Santos, amanhã à noite? Botafogo e Chapecoense, olha só. Já voltaram no mesmo avião. Já vieram trocando ideia, né? Sempre tem isso, né, na tabela de brasileiro com Copa do Brasil. E agora, a abertura dessa fase da Copa do Brasil, amanhã Botafogo e Chapecoense. Bom, Botafogo está recuperado aí depois de um tropeço ou outro. Botafogo tá meio instável. Agora com a chegada do Franklin Carvalho, novo técnico português, está por lá e tal. E aí ganhou no meio de semana do Racing. Essa foi uma vitória maravilhosa, 3-2 na Argentina e 4-1 na Chapecoense no sábado. Bem, o São Paulo, Nicolini, contra o Vasco, São Paulo não se emenda mesmo, né? Vai bem até na Sul-Americana, que é um campeonato da Série D do Campeonato Nacional, né? Um campeonato amador, e aí no Brasileirão não consegue jogar, e perde o Vasco, que se recuperou e de virada. E o gol que o Carelli perdeu, né? Debaixo do gol, sem goleiro, sem nada, chutou de tornozelo, depois de canela, não deu, depois acaba fazendo um pênalti com a mão na bola, e o Vasco vai lá e vira o jogo para 2-1, e o fogo continua subindo para cima de Roger Machado, que está segurando lá, porque a diretoria não quer dar o braço a torcer. A torcida já não queria ele. Se manda embora agora, tá vendo, né? Vocês fizeram errado, vamos segurar um pouco mais ainda aí o que pode acontecer. O Cruzeiro recuperou, depois de perder na Libertadores no meio de semana, ganhou do Grêmio, outro também, que é exemplo do Inter, que perdeu um do Mirassol, não sabe se vai ou se fica, né? São times instáveis. O Mirassol não ganhava 9 rodadas, ganhou na abertura contra o Vasco. Depois passou 9 jogos sem ganhar, voltou a ganhar ontem do Internacional. Coritiba e Atlético Mineiro, poxa, faz bela campanha, não é time que vai brigar pelo o rebaixamento, ao que parece, voltou para ficar na Série A, ganhou do Atlético Mineiro muito instável, né? O Red Bull do Pita, o Isidro Pita, paraguaio, da seleção paraguaia, que foi bem no Cuiabá, e aí veio para o Red Bull Bragantino. O Remo dificilmente vai escapar do rebaixamento. Daqui a pouco troca de técnico de novo, né? Já trocou uma vez, e vai assim tentando só a manutenção no campeonato, assim como a Chapecoense também. São dois times que dificilmente, no meu modo de entender, acho que não sou de ter essas previsões muito cedo, Nicolini, mas com 12 rodadas dificilmente vão escapar do rebaixamento. E o campeonato começa a ter, Nicolini, de novo, uma definição para Palmeiras e Flamengo. O ano passado foi o Cruzeiro, o terceiro time que tentou beliscar ali e não deu. E esse ano é o Fluminense, que está beliscando ali com Palmeiras e Flamengo. Palmeiras 29 pontos, Flamengo e Fluminense 23, mas o Flamengo tem um jogo a menos, ganhando vai a 26. Então, quer dizer, já fica saltando. O São Paulo com 20 pontos, o Bahia, não são times para brigar neste momento pelo título do campeonato, a não ser que se reforce muito. O Bahia não é mesmo. São Paulo, pela camisa e pela tradição, até pode pensar nisso e mudar muita coisa. E o Fluminense ganhou do Santos, o Fluminense não ganhava 2 jogos, e 2 belos gols, né, do Savarino, e aquele foi o Rolês ou o Barreal que fez o gol? Sempre confundo os dois, que golaço, que categoria. O cara quando faz um gol daquele, é porque ele sabe jogar bola, tá certo? Pode jogar uma mexerica para ele, pode jogar uma jaca que ele vai dominar no pé, pôr no chão e resolver. Quando faz um gol daquele, com aquela cavadinha, com aquela cobertura, é porque o cara sabe onde é que ele está, o que ele está fazendo no momento de fazer o gol. Mas não é só ele, o Santos todo, né, na frente por 2 vezes e tomou a virada, que foi lamentável para o Santos, gol no final, falha do goleiro, e o Fluminense recuperou-se na competição. O Flamengo fez 2-0 no Bahia, podia ter sido 3-4, o goleiro do Bahia evitou, o Flamengo está jogando bem, e o Palmeiras na sua batida, ainda sem técnico, com dificuldades, mas prevaleceu a força do time, ganhou de 1-0, como você disse, teve o Murilo expulso aos 2 do segundo tempo, se defendeu bem, não foi apertado, ainda teve chance para fazer o segundo e mereceu a vitória magra por 1-0, mas ganhar do Atlético Paranaense por 1-0 é sempre um bom resultado. Então,
mais uma rodada que se vai aí, Nicolinho. É isso. Campeonato Brasileiro. Na Série B, quinta rodada, América Esporte 0-0. O São Bernardo meteu 3-0 no Náutico nos aflitos. O Vila Nova é líder, ganhou do Operário 2-1. A Ponte Preta venceu fora. O Avaí na ressacada 2-1. O Juventude também venceu no Nordeste, no Rei Pelé, o CRB por 1-0. Ontem, Botafogo e Atlético Goianiense 1-1, 0-0 para Londrina e Ceará. O Cuiabá venceu o Goiás na Serrinha 2-0. O Novo Horizontino ganhou mais uma do Atlético 2-1. E o Fortaleza venceu o Criciúma por 3-2, jogando no Presidente Vargas. CRB e América são os dois últimos. A Ponte Preta segue na zona do rebaixamento, conseguiu a primeira vitória na quinta rodada. Vila Nova, Fortaleza, Ceará, Novo Horizontino são os 4 primeiros, Antônio Carmo. Estava vendo aí, Novo Horizontino ganhou do Atlético, clube que pega o Inter de Porto Alegre na Copa do Brasil. Como não tem estádio para mandar o jogo lá, que tem que ter no mínimo 10 mil torcedores, né, de capacidade, vai jogar em Florianópolis o jogo contra o Internacional neste meio de semana. E segue aí uma boa vitória, você falou da Ponte, e do São Bernardo também, fazer 3-0 no Náutico lá em Recife não é fácil não. Na Série C, o clássico Inter de Limeira e Ituano terminou 1-1 no Limeirão no sábado. Antônio Carmo, Guarani só empatou com o Itabaiana em casa 1-1. Hoje a gente tem a Ferroviária jogando contra o Floresta. São os paulistas na Série C. No Brasileirão da Série D, meu querido Antônio Carmo, deixa eu achar aqui, onde os grupos que estão, os paulistas... O 13 e o 14, é muito grupo, 13 e 14. Né? Coisa de louco, é coisa de louco. Bom, a são Série 96 D... clubes. E nós Se abrir a tabela, você fica maluco, rapaz. Teve só o Água Santa ganhando, viu, Nicolinho? Eu te ajudo aí pelo grupo A13. O Água Santa fez 2-0 no Pouso Alegre com a América. A América tinha tomado 2 goleadas de 4-0. A Portuguesa deu uma revivida no América. Ela ficou no 1-1 por lá. Né? E no grupo 14, ninguém ganhou. Noroeste empatou com o Nova Iguaçu, 1-1. E o 15 Piracicaba empatou com o Velo Clube também, 1-1. Muito bom. No tênis não deu para o João Fonseca de novo, né, Antônio Carmo? Ele perdeu, né, como era esperado, porque para quem o rapaz foi o campeão norte-americano lá, o Ben, não lembro o nome dele, ganhou o campeonato. E ele perdeu nas quartas de final, daí ficou pelo caminho. E já começa a receber algumas críticas, né? O caso da área do Rafael Nadal lá falou, estão elogiando demais o João Fonseca, e ele não é tudo isso. Então vamos esperar aí a sequência. Tem que começar a ganhar, tem que ganhar torneios assim, tem que ganhar desses jogos. Ben Shelton, né, o jogador que foi o campeão americano, ganhou do João na sexta e depois foi o campeão ontem. Então o João pode falar, perdi pro campeão. Nas 3 vezes ele perdeu pro campeão, né? Pro Sinner, pro Alcaraz e tal. E aí vai perdendo. Mas tem que ganhar, tem que conseguir algum resultado desse porte aí para provar que pode ser fazer o que fez o Hendrick lá pelo Lyon ontem contra o PSG, dentro do Parque dos Príncipes, fez um gol, deu passe para outro, foi eleito o rei do jogo e falou, pode me esperar que eu vou para a Copa do Mundo. Recuperou-se bem o Hendrick aí. A gente precisa dele. Aliás, o Estevão se machucou e passa sem dúvida. Né? Eu não li mais nada sobre isso, mas ele teve uma contusão muscular, Antônio Carmo, e preocupa a Comissão Técnica do Brasil. Dizem que volta antes da Copa, sim, antes da convocação, que é 18 de maio, né? Tem um mês, ele volta aí, mas com essas contusões. Já estava fora um tempão. Volta, machuca de novo, perde o ritmo, né? E ao contrário do Hendrick, que começou a jogar de novo bem, fazendo gols, aquela coisa toda. E vamos ver o que vai rolar aí na convocação. Aliás, no campeonato inglês, ontem o jogo mais esperado, né? O City ganhou do Arsenal 2-1, jogando lá em Manchester, e botou fogo no campeonato. Está 3 pontos atrás, só um jogo a menos, e o Arsenal, que não ganha o campeonato faz 20 e tantos anos, começa a entregar a rapadura de novo. E aí entra o Martinelli, viu, Nicolinho? No segundo tempo, agora ninguém segura o Martinelli, que é jogador de confiança da seleção brasileira. E vai para a Copa. Ele entra no segundo tempo e mal pega na bola, ele está na reserva do Arsenal, mas vai para a Copa do Mundo. Assim como ele, tem mais uns 8 aí, viu? Ai, meu Deus do céu. Vamos embora que o tempo está esgotado, Carmo. Grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado, Claudinho Colina. Abraço para você, para os amigos todos que nos honram. Com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima semana, gente. Até mais.
Agora 8 horas e 52 minutos, vamos saber como estão as condições das estradas e também das